de beber água. Deixa eu falar um pouquinho sobre saúde, né? 70% do nosso corpo é água. Eu devo ter pouca, né? Mas há mais de 40 anos atrás, viu, pastor? Eu tinha um professor, um professor mineiro, chamado Modesto Marques. Conheceu, né? O professor Modesto um dia disse que uma das melhores coisas que você poderia fazer para a sua vida era beber 2 copos de água em jejum. Naquela época ele falou isso. E naquela época eu comecei, meio trôpego, mas eu comecei e nunca mais parei. Hoje eu tenho 38 anos e 2 meses como pastor. E nesses 38 anos e 2 meses como pastor eu faço isso. E é a minha sorte. Quando em algum momento, em algum lugar não dá, eu fico desesperado, porque eu começo o dia com déficit. Eu faço 2 copos de água em jejum. Às vezes eu tomo também com limão. Dependendo da correria e tal, então de manhã é isso que eu faço. Eu bebo 2 copos. Depois aí eu faço a minha higiene pessoal, minha comunhão. E aí faço o meu de jejum. Todos os dias. E isso tem feito muito bem para mim. Então, dou a receita para você. Faz bem. Eu não faço muito bem aqui, porque eu sei que quem fala deveria de vez em quando beber um pouquinho. Às vezes eu esqueço de beber. Mas é difícil, né, pastor? A gente está falando e, bom, deixa eu beber água. Deixa eu beber água. Quem fala perde muito líquido. Bom, abra a palavra no Evangelho de João, capítulo 6. O Railson, Isabel e também o Romildo. Tá certo aí, assessorando o menino aí? Isso. Vamos ler o texto sagrado. Não sabe, mas vai escutar, né? Dá tudo certo, tá vendo? Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços de pão que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram de 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que história, hein? Que história! O Evangelho de João, ele registra 7 sinais de que Jesus, para provar que Jesus era Deus. O primeiro dos sinais, Jesus, ele faz da água o quê? Vinho. A lição é clara. Qualidade não é um problema para Jesus. Qualidade não é um problema. No segundo milagre, Jesus, ele cura um jovem que estava a uma distância de 30 quilômetros. Distância também não é problema para Jesus.
Tá certo? O terceiro milagre, eu tenho aqui. Terceiro milagre, ele cura um homem que era inválido por 38 anos. Se distância não é problema para Jesus, sabe o que também não é problema para ele? Tempo não é problema para Jesus. Amém? Amém? E agora o quarto milagre. O quarto milagre, ele faz um contraste com o primeiro. No primeiro, qualidade não é problema para Jesus. Agora, no quarto milagre, quantidade também não é problema para Jesus. Ô glória, está vendo? Quantidade não é problema para Jesus. Naquele dia, algo fantástico aconteceu. O céu baixou à terra, ninguém viu o tempo passar. Mas o dia foi passando na encosta do mar da Galileia. A época da Páscoa lá é diferente daqui, lá é outro hemisfério. Nós estamos quase entrando no outono, lá eles estão nessa época quase entrando na primavera. Tá certo? Quem não entende a posição da terra fica difícil entender tudo isso, mas é exatamente assim. O sol agora está inclinado sobre nós, mas aos poucos ele está fazendo um movimento, e aí brilha o sol para lá, para o hemisfério norte, e para nós diminui o sol. Vocês estão vendo que os dias estão diminuindo? Estão diminuindo. Chegará no dia 21 de março. No dia 21 de março começa o quê? Outono. E lá no hemisfério norte começa a primavera. O que acontece no começo do outono? Você sabia, não? Não é decreto do homem. O homem disse que começa o outono agora. Não é decreto do homem. Tem um fenômeno natural que indica o começo do outono. As folhas começam. Não, as folhas começam, é verdade. Mas há um fenômeno. O fenômeno é que nesse dia 21 de março, o dia e a noite têm o mesmo tamanho. E como é que eu sei que depois vai começar o outono? O próximo dia terá uma noite maior que o dia. Até que a gente chega no inverno. Sabe qual é o fenômeno no inverno? Você chega ao pico da maior noite e o menor dia do ano. Depois começa a crescer de novo, os dias começam a crescer até que chega na primavera, e tem o dia igual à noite, só que o dia seguinte é maior do que a noite, até o dia 21 de dezembro, quando você tem o pico, o maior dia e a menor noite. É assim que funcionam as estações, só porque você sabe. Sabia disso, Isabel? É assim que funciona, tá? É assim que funciona. E você pode medir que vai ser dia 21 de março, vai ser exatamente assim. Menor dia, menor noite. Então, lá no hemisfério, a palavra de Deus diz que na encosta do Mar da Galileia tinha muita relva. Ou seja, estava ali no período da primavera. Não vou dizer que estava começando, estava próximo do começo da primavera, porque a Bíblia diz que se aproximava a Páscoa, que lá no hemisfério norte é o período da primavera, e para nós aqui é outono. Uma multidão, foi chegando cada vez mais gente. Jesus falou o tempo todo. E Jesus percebeu que as pessoas estavam cansadas. Apesar de ser Jesus que falava e ninguém percebia o tempo passar, mas a gente fica cansado, não fica? Fica cansado. Jesus percebeu que as pessoas estavam cansadas, porque Jesus percebe qualquer coisa que esteja acontecendo em nossa vida. E eu às vezes fico feliz, e o pastor também, que a gente olha para uma pessoa e diz: você está bem? Eu me lembro que eu muitas vezes cheguei para uma pessoa, olhava para ela e digo: você está bem? A pessoa já começava a chorar, porque eu consegui identificar a situação. Jesus, ele sabia exatamente o que estava acontecendo com as pessoas, e ele então se aproximou de Filipe e disse: Filipe, o povo está com fome. A Bíblia diz que Jesus bem sabia o que estava para fazer. Ele sabia todas as coisas, ele sabe. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe o que nós precisamos, e ele sabe o que tem que fazer.
Mas Jesus experimentou Filipe. Jesus está sempre experimentando a gente para ver o que tem aqui. Se tem pouca fé, se tem bastante fé, se tem coragem, se tem medo. Ele testa a gente. Chegou Filipe, o povo está com fome. Filipe olhou aquele mar de gente e disse assim, fez um cálculo. Senhor, nem 200 denários daria para alimentar todo esse povo. E aonde a gente teria comida? A gente não vai encontrar. 200 denários? A gente costuma dizer que tinha perto de 20 mil pessoas, né? 200 denários. Filipe disse que nem 200 denários daria. Denário é o salário do trabalhador por um dia. 200 dias, 200 denários, dá quantos meses dá? 7 vezes 3, 21, arredondando. Vamos colocar aí, porque dava mais de 200 denários, 7 meses de salário. Quanto dá isso em dinheiro? Ele não sabe nem quanto é o salário mínimo, ganha muito mais, né? Mil, né? 7 mil reais em pão. Se você sair daqui para conseguir 7 mil reais em pão, para juntar e trazer aqui para a igreja, vai demorar ou não vai? E você vai ali na esquina, tem uma padaria, mas lá dentro tem um mercado, você vai arrebanhando tudo que é pão. Não é fácil ainda hoje encontrar 7 mil reais em pão. Era muita gente, hein, pastor? Porque 7 mil reais em pão é muita gente para comer. Filipe fez um cálculo. E agora, sabe qual é a lição que a gente tira de Filipe? É a seguinte: Filipe fez um cálculo humano para resolver um problema humano. As soluções humanas nunca são suficientes para atender às nossas necessidades, tá bom? Nunca são suficientes. Só é suficiente aquilo que Deus provê em nosso favor. Amém? Não é suficiente. Dinheiro é suficiente para resolver os seus problemas e necessidades? Não é. Eu falei para vocês aqui o dia que eu li que estava escrito no jornal que o magnata do petróleo, era um magnata naquela época, lá na década de 70, 80, Aristóteles Onassis. Ele não era milionário, ele era bilionário. E o jornal trazia assim: Aristóteles Onassis não consegue mais se alimentar. Estava com câncer. Os recursos humanos não são suficientes para atender às necessidades humanas. Não são. Dinheiro não acrescenta um dia sequer a vida de uma pessoa. Acrescenta? Não acrescenta. Eu me lembro quando o Tancredo Neves estava para morrer, eu citei isso. O filho do Tancredo chegou para os médicos diante daquela situação difícil. Não tem mais nada para fazer? Não tem. Porque se tivesse alguma coisa eles fariam. Mas não deu. Não puderam resolver o problema. Os recursos humanos não são suficientes para atender às necessidades do ser humano. E agora aparece, olha só, aparece um discípulo de Jesus chamado André. André era simplório, não media consequência, era meio infantil. E quando Jesus fala de que tinha que alimentar a multidão, ele diz: Senhor, tem um garotinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele já termina dizendo: mas o que é isso para tanta gente? Falou bobagem, não falou? Sabe quantas vezes você precipitadamente fala uma bobagem? Você diz assim: já falei. Não é assim, não? Você nunca fez isso, não? Já falei. Mas nunca se sabe o que Jesus pode fazer. Talvez essa fosse a mensagem por detrás de André. André percebia que Jesus podia fazer coisas que estavam além da possibilidade humana. E agora aparece em cena um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Aquele garoto era filho de quem? Você sabe o nome do garoto? Não, né? O garoto era filho de quem? Você vai dizer, era filho da mãe dele, do pai dele. Hã? Não tem identificação. Não tem, mas eu já sei de quem ele era filho. De quem ele era filho, eu sei. Eles estavam ali perto do mar da Galileia também, né? Espertinho aí. Ela está dizendo, de Deus, claro, todos nós somos.
morava perto do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é um mar de pescar, água doce. O pai dele deveria ser pescador, por quê? O meu avô pescava. E uma mãe está sempre preocupada com o filho, né? Uma família pobre. Eu imagino que os peixes maiores o pai vendia no mercado e os menores ficavam para casa. Não é assim? É sempre assim. Eu sei que até hoje o Mar da Galileia tem peixe. E então, o garotinho inventou de que queria ver Jesus falar. Todo mundo queria, eu quero ver Jesus falar, mas não pode sozinho. Hoje em dia a mãe não deixa, né? Não, mas o tio vai, eu vou. Ele foi. E a mãe preparou um lanche, porque a mãe não deixa o filho sair sem lanche, né? E o lanche era 5 pãezinhos esturricados e 2 peixinhos. E o garotinho estava com aquilo guardado perto dele. E de repente André disse, tem um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos, e aí? Aquele garoto podia dizer, não dou. Eu às vezes brinco com crianças. Chego para crianças que estão com sorvete, com qualquer coisa assim na mão. Tem um gelado que a turma usa aqui, né? Como é que é o nome daqui? Chiquinho. Hã? Chiquinho? Gelinho. Na minha terra se chama sacolé. Sabe por quê? Porque é num saquinho e lá o sorvete de palito chama-se picolé. É picolé. Então, como é num saquinho, lá no sul se chama sacolé. Que está num saquinho, né? Sacolé. E às vezes eu chego a criança, me dá aí. E algumas crianças ficam olhando para mim assim, não tem coragem de dizer não, entrega. Ficou aquela carinha triste. E entrego, né? Mas tem alguma criança que já é diferente. Você pede, ela olha para você e faz assim. Vai lá e compra um para ti. Aquele garotinho, eu imagino que ele estava assim, boquiaberta, ouvindo Jesus falar. Aí de repente ele entra em cena, entrega para Jesus 5 pães e 2 peixinhos e fica olhando. Quando Jesus ora, sabe o começo de um milagre na vida da gente? É quando a gente ora. A primeira coisa que Jesus fez foi oração. Eu vi que as mulheres estão em campanha de oração, né? Parabéns, mulheres. A oração calcula exatamente a distância do céu e da terra. Porque a distância do céu e da terra é percorrida com uma oração. Sabia, Isabel? É. Dá para a gente saber direitinho a distância do céu e da terra. É de uma oração. E Jesus ora pelos alimentos e começa a partir aqueles alimentos. E o garotinho fica assim, ó. Dá para acreditar? E a Bíblia diz que todos comeram o quanto queriam e ainda o quê? Sobrou. Ontem a gente comeu lá na casa da irmã, como é que era o nome mesmo? Luciene. Ela está aqui? Não, acho que não. A gente deu tanto trabalho para a Luciene que não aguentou, virou a igreja. E a gente comeu bem, né, pastor? Naquele dia o pessoal comeu bem, o quanto queriam. E o pão era bom ou não? Será que era? Pão. E o peixe era bom? Quem? Estava cru? Se não era bom. Hã? Se não era bom, virou. Na mão de Jesus. Ok, maravilha. Se não era bom, virou perfeito, virou o pão do céu. E sobrou 12 cestos ainda, para todo mundo. Ah, se eu não queria estar lá para comer daquele pão, hein? Quantos querem comer do pão do céu? Um dia a Bíblia diz que tem maná preparado para nós, não tem não? Tem. Tem maná. Oh, maravilha.
Eu imagino que aquele garotinho, quando viu que sobrou 12 cestos, você sabe o que eles fizeram com os 12 cestos, não? Jogaram fora? Guardaram? E eu acho que aquele pão foi repartido depois. Eu imagino que o garotinho chegou: Jesus, eu posso pegar 3 pãezinhos para levar para minha mãe? E eu imagino que ele chegou lá em casa. É uma imaginação aqui. Chegou em casa e: mãe, olha aqui o pão. Moleque danado, você não comeu? Não, mãe. Esse pão é o pão que Jesus fez. Para de contar a história, menina. Mãe, isso é maná, disseram. É maná, mãe. Que história. Eu quero tirar algumas lições para nós nessa noite. Primeira lição: não importa quem você é, o que você faz, aonde você está. A gente não sabe o nome daquele garotinho, sabe não? Nem sabe onde ele morava. Não importa quem você é, o que você faz, aonde você mora. Eu me lembro de uma vez visitar uma senhora que alguém me deu o endereço, eu fui visitá-la. Eu fui lá para confortá-la, mas saí confortado. Ela morava num lugarzinho tão... Era um lugar úmido. Um lugar para pessoa doente, e ela estava doente. Ela estava, acho que, doente por causa daquele lugar. A família havia desprezado ela e jogaram ela para baixo num porão. Eu não tinha onde sentar, porque era uma caminha bem estreitinha. E eu tive que ficar encostado na parede, porque era um lugar estreito. Eu fiquei mais ou menos assim, encostado na parede, porque não tinha... Eu sou um pouco mais alto e não tinha como fazer. Então eu fiquei encostado na parede falando com ela. Que coração, que pessoa dizer: pastor, eu perdoo todo mundo que está aqui em cima, eu os amo. Não importa quem você é, onde você mora, o que você faz, importa. Importa Jesus. E quer saber de mais uma coisa? Quando nós entregamos a Jesus aquilo que temos e somos, sabe o que Ele faz? Ele usa. Ele usa. Ele usa aquilo que temos e somos. Tanta gente humilde, como o irmão Florentino que eu conheci. Ele era semi-analfabeto, e eu me lembro dele à porta da igreja. Ele tinha uma mão, por um milagre, ele teve a mão cortada pela metade, assim, entre os dedos. Ele perdeu 2 dedos da mão. E ele estava longe de qualquer recurso, e o corpo dele conseguiu defender ele da hemorragia, e ele foi salvo. E ele estava sempre à porta da igreja. Irmão Florentino estendia a mão, e ele dizia assim, aquela mão mirrada: tudo joinha? E ele pegou o apelido de irmão joinha. Era o que ele sabia fazer à porta da igreja. Deus usa aquilo que temos e somos. Sabe uma outra coisa? Deus não só usa o que temos e somos, mas Ele faz uma coisa. O que Jesus fez com os pães, com 5 pães e 2 peixinhos? Ele multiplicou. Deus usa o que temos e somos e Ele multiplica. Eu me lembro de uma história de Philip Reisvik, na Rússia. Era um homem pobre, humilde, semi-analfabeto. Ele sabia ler um pouco, e a igreja fez um apelo para ter missionários que fossem enviados para a Rússia. E o Philip apareceu lá para ser um candidato, e todo mundo foi deixando o Philip de lado. Não, é o seguinte, fica tranquilo, mais adiante, quem sabe, né? Ele percebeu que era porque ele era velhinho, né? Não discrimine os velhinhos, hein? Cuidado. É porque era velhinho. Mais adiante você vai. Mas o Philip era teimoso. Eu vou. Ele vendeu o pouco recurso que ele tinha e ele viajou para a Rússia. Chegou na Rússia e então ele tinha uma Bíblia toda marcada, sublinhada com textos.
E como ele não sabia ler direito, ele ia nas praças, lugares. A hora que ele via uma pessoa, ele chegava para a pessoa, abria a Bíblia naqueles textos, né? Que tem uma doutrina. E a pessoa, ele pedia para a pessoa ler. Às vezes ele lia um texto que falava, por exemplo, sobre o sábado, sobre a lei de Deus. E ele então perguntava para a pessoa, depois que a pessoa lia, ele dizia assim: você pode explicar isso para mim? Ele pedia para as pessoas explicarem para ele. Sabe o que aconteceu, pastor? Quando a igreja chegou na Crimeia, tinha cerca de 30 pessoas guardando o sábado. Você já viu? Deus usa aquilo que temos e somos. E Ele multiplica para a glória do seu nome. Deixa eu avançar mais um pouquinho, que a hora vai embora. Lembrei da água, ó. Será que o nosso Deus ainda é o mesmo? Será que Ele é o mesmo? Se Jesus multiplicou o pão e atendeu uma enorme multidão, se Ele é o mesmo Deus, quando entregamos a Ele o que temos e somos, Ele vai multiplicar e nada vai nos faltar, amém? Nada vai nos faltar, Ele nunca vai nos faltar. Fui moço, diz o Salmo 37, verso 24, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi justo nem a sua descendência mendigar o pão. Será que Deus pode cumprir as suas promessas ainda hoje? Ele ainda é o mesmo Deus. Nada vai nos faltar quando entregamos tudo que temos a Ele, nossos dons, nosso dinheiro, nossa vida, nossa família. Não importa quem sejamos, quão pobres, Ele vai usar, Ele vai multiplicar e nada vai nos faltar. Quantos querem aqui uma receita para um milagre? Quantos querem a receita para um milagre? Quem é que é bom de receita aqui, hein? Quem é que faz uma torta, uma lasanha, um bolo? Hein? Eu tenho que... A irmã? Angelote. Cadê a irmã Angelote? Tá aí? Essa danada ali é... O pessoal já jantou, não? Qual é a receita, irmã Angelote? É receita do quê? Sim, eu sei que o melhor tempero é o amor. Ela sempre esconde a receita. O melhor tempero é o amor, eu sei. Mas como é que chama o que a senhora faz? É bolo, é doce, o que é? Torta de quê? Torta de legumes. É. Bolo de banana também. Que perigo, irmã Angelote. Você é um perigo aqui, não é? Não. Ela é um perigo, receita. Eu sei que é uma torta de legumes, né? Então vão ali alguns legumes. Além dos legumes, o que vai? Ovos, legumes. Fermento. Tem algumas coisas, ela não vai revelar mais não, gente. Agora já parou, ela não vai revelar mais. Vai não? Não vai. Hein? Então, ela não revela porque ela é bondosa, quer que o pessoal vá na casa dela comer lá. É nada, pessoal, ela faz, ela traz para ter programação. E traz para a igreja também. Praticamente já conhece o tempero. E traz para a igreja, e o tempero, é isso mesmo. Ó, o pessoal está começando a elogiar aqui. Eu nem vou conseguir acabar o sermão, irmã Angelote. Nem vou conseguir. Pois eu quero dar uma receita para vocês também. Receita para um milagre na vida. Tome 5 pães. 2 peixinhos. E o seu grande coração.
Entregue isso para Jesus. Amém? Só isso que é preciso. Ele vai fazer de você uma bênção e vai abençoar você e fazer de você uma bênção para a sua família, uma bênção no seu trabalho, uma bênção na igreja, uma bênção entre os vizinhos, porque tem gente que tem aqui umas intrigas com vizinhos, perrengue bravo, tem não? E tem alguma mulher aqui que também tem perrengue com o marido, tem ou não tem? Confessa que é melhor. Tem perrengue com o marido sempre se comporta direitinho e a mulher fica implicando com ele. Né? Pois é, então. Mas sabe, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida. É na sua vida, não é na vida da sua esposa, é na sua vida. A gente sempre está querendo que Deus transforme a mulher. A mulher está sempre querendo que Deus transforme o homem. Mas quem é que precisa transformar? Sou eu. Tome os seus 5 pães e 2 peixinhos, junte com o seu coração, entregue para Jesus. Ele vai fazer um milagre extraordinário. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Esse é o desafio, entregar para Ele. E sabe o que Jesus vai fazer quando a gente entrega? O que Ele vai fazer? Ele vai multiplicar. Ele vai usar e multiplicar para a sua glória. Semana da fidelidade. A gente teve uma semana de fidelidade. É tomar o seu dinheiro, os seus bens, seus dons, entregar para Jesus. Entregue tudo para Ele. Aquilo que você é, entregue para Ele. E Ele vai fazer de você uma bênção. Ele vai usar e vai multiplicar. Eu quero cantar esse hino agora. Esse hino tem uma mensagem muito bonita. E eu quero que você saia daqui nessa noite pensando exatamente isso. Senhor, usa-me, Senhor, para a Tua glória. E Ele vai te usar. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do Teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do Teu coração. Eu quero sempre estar diante de Tua face.
teus planos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Quantos querem dizer nessa noite: Senhor, usa-me? Eu ontem fiz um apelo para a fidelidade. E hoje eu faço de novo, mas hoje é um pouquinho diferente. Senhor, usa aquilo que eu tenho, sou. Eu quero que você fique em pé. Continue com a mão erguida. O que você está pedindo com essa mão erguida? O que você está pedindo? Usa-me. Mas antes disso eu falei uma outra coisa. Qual é a receita para o milagre? 5 pães, 2 peixinhos e o coração entregue para quem? Para Jesus. Amém? Essa mão está erguida porque você quer um milagre. E esse milagre vem quando você se coloca nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai, faça um milagre a cada instante e a cada dia em nossa vida. Faz uns surpreendentes essa semana, através dos milagres que o Senhor pode e vai fazer em nossa vida. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória. O mundo não vai ser convencido por aquilo que a gente fala, mas sem dúvida vai ser convencido pelos milagres que o Senhor faz em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor querido Dermival, nós